Bora então fazer a análise pré-jogo do confronto entre João Fonseca, tenista brasileiro de 18 anos, e Lorenzo Sonego, tenista italiano de 21 anos, atualmente número 55 do ranking da ATP. João, que bateu com autoridade o número 9 do mundo, Andrei Rublev, em 3 sets, jogando uma barbaridade de tênis, e o Lorenzo Sonego, que venceu o veteraníssimo Stanislas Wawrinka. Então, vamos entender um pouco quem é Lorenzo Sonego, a fase que ele vive e também as características de seu jogo, compreender um pouco como deve ser a partida, como deve ser o enfrentamento. Lorenzo Sonego, 29 anos, 55 do mundo, já foi 21 do mundo, mesma posição que atingiu o brasileiro Tomás Bellucci no auge, tem 4 títulos, assim como tinha o Tomás Bellucci, e é um tenista que tem como característica um grande saque, e que vem numa fase bem mediana, passando aí segunda, terceira rodada na maioria dos torneios que disputa, como os 2 torneios que ele jogou antes do Australia Open, o ATP de Hong Kong e o ATP de Auckland, no qual ele perdeu nas oitavas em ambos. Como joga Lorenzo Sonego? Tenista alto, de 1,91, que depende muito do saque. Então, saque excelente e também tem uma excelente saque e primeira bola, né? Aquela que você prepara a definição com saque, não vai sempre para o ace, e finaliza na segunda bola, na primeira bola que vem após o saque. E não é lá um grande devolvedor. Ele flerta com aquilo que a gente chama de server bot, né? O sacador, que depende muito do saque, mas que nos games de devolução ele é bem abaixo. O Sonego tem um dos 20 melhores índices em games de saque na ATP, ao mesmo tempo que ele está entre os 4 piores devolvedores do top 80. Ele é o 4º pior devolvedor. Então, ele flerta aí com o que a gente chama de server bot mesmo. É um tenista que depende muito dos games de saque porque ele quebra muito pouco o saque dos adversários. Ele é um pouco lento pela altura dele, né? Os tenistas de 1,91, alguns costumam ser bem lentos, principalmente na quadra dura, o Sonego tem um pouco de dificuldade de se movimentar. Sonego tem uma ótima direita, né? Um ótimo forehand, varia muito o jogo, gosta de variar, sobe muito a rede, faz muito saque e voleio, inclusive. Ele usa o saque primeira bola, às vezes, como um saque e voleio. E tem um buraco muito claro no seu jogo, além da movimentação, que é o backhand, que é uma coisa excelente para o João. A gente vai entender o porquê. Varia bastante, gosta de usar a deixadinha, sobe muito a rede, sempre buscando a rede. Ele define cerca de 1/3 ou mais do que isso dos seus pontos na rede. Então, ele vai tentar abafar o João o tempo todo. O João Fonseca, então, vai ter um desafio que no passado recente, né? Mas no passado, era um desafio para ele. O João tinha uma certa dificuldade de jogar com os sacadores. Não foi o caso do enfrentamento com o Lorenzo Sonego, porque ele venceu o Sonego no ATP de Bucareste por 7-5, 7-6, que apesar do placar apertado, foi um jogo que o João teve o controle quase o tempo todo da partida e que o Sonego se salvou muito no saque e um pouco na irregularidade do saque do João. O João não sacava no ATP de Bucareste, que foi em abril do ano passado, março, abril do ano passado, com a mesma qualidade que ele saca atualmente. Era bem inferior. O João vem numa fase muito melhor, 14 partidas invicto, sendo que são 9 só na Austrália, 9 sem perder sets, e ele não era quebrado desde as quartas de Canberra. Foi ser quebrado agora no Australian Open pela primeira vez no terceiro set contra o Rublev. Então, primeira coisa, né? Pela fase, a gente já vê que o João é favorito. E por ter vindo de uma vitória para em cima de um top 10. Mas a questão é que no match-up, na questão do confronto de estilos, o João, apesar de ter dificuldade no passado aí contra esses sacadores, no passado recente, o jogo do Sonego ele pode transformar-se num jogo taticamente simples, ainda que não fácil, mas simples, se o João achar a devolução, o tempo da devolução de saque do Sonego, né? O tempo da devolução para devolver o saque do Sonego. Porque é o seguinte,
o fato do Sonego ser um tenista muito frágil nos seus games de devolução faz com que a partida vá girar em torno dos games de saque do italiano. O italiano ele quebra menos de 15% das vezes em que ele devolve. É um índice muito baixo, muito baixo. Ao mesmo tempo, ele confirma mais de 80% dos seus games de saque. Então, qual que vai ser o segredo para o João? Achar o tempo da devolução para conseguir jogar nos seus games de devolução. Porque se ele acha rápido esse time, esse tempo de devolução, entrando na troca, ele vai ser muito superior. Vai ser muito superior, porque a bola correndo, o João vai achar muito fácil o backhand do Sonego para fazê-lo bater desequilibrado. Vai achar o buraco também do lado direito do Sonego, porque o João, além de ter muita potência e precisão, ele tem facilidade de mudar a direção da bola. Então, independentemente de onde a bola está para ele bater, ele vai conseguir achar o ponto fraco do adversário. E eu tenho certeza, João, conseguindo entrar no ponto na devolução, ele já vai dar um jeito de atacar o backhand do Sonego, ou então colocar ele para bater a direita sempre na corrida. Eu acho que essa vai ser o que o João vai procurar fazer nesse jogo. Vai ter que tomar cuidado com as subidas à rede também, né? Então, a bola profunda dele vai também evitar um pouco as subidas à rede do Sonego. E a outra coisa, meio óbvia, é estar com o saque em dia. Mas não precisa estar com o saque tão em dia, por exemplo, quanto esteve contra o Rublev, porque o Sonego não vai pressionar tanto o saque do João em tese. Então, o saque a 75%, 80% do João vai bastar bastante contra o Sonego. O jogo vai ser decidido nos games de saque do Sonego. É um jogo que pode vir a ter tie-break, para ter 5-5, indo para o 7-5. É muito provável que a gente vá ter tie-breaks nesse jogo. Mas é isso. O João achou a devolução de saque, ele se coloca em vantagem. Porque, tecnicamente, ele é superior ao Lorenzo Sonego. Ainda que seja até um pouco estranho falar isso, né? Porque o João tem 18 anos e a gente já coloca ele como favorito contra um 55 do mundo de 29 anos. Mas a gente tem que falar a verdade, né? Não adianta a gente dar volta em uma coisa que não é a realidade. O João acabou de vencer o top 10 e é superior tecnicamente ao Sonego, ponto. Isso é uma questão também, ele vai enfrentar aí pela primeira vez no Grand Slam o favoritismo. Ele jogou como azarão na primeira fase. Agora ele vai ser favorito, possivelmente numa quadra que não seja as quadras centrais, creio eu. Não saiu o horário dos jogos, posso estar enganado, portanto. Aí, o que vocês tanto amam e que está viralizando aí nas páginas de tênis do Brasil, né? Porcentagem. Quanto que eu acho que é a probabilidade de vitória para cada um? Eu acho 65-35 para o João, sendo bem conservador, até 70-30. E, inclusive, as odds, né? Elas apontam coisa de 1.3, 1.4 para o João e 4 para o Sonego. Então, é um favoritismo bem acentuado que ele vai ter que enfrentar. Eu só vejo o João perdendo esse jogo se o Sonego tiver num dia inspiradíssimo e o João tiver num dia de pouca inspiração. Ou o jogo se tornar físico. Ou seja, correr para 4, 5 sets. Aí eu acho que talvez o João possa ter uma certa dificuldade. Porém, como os pontos vão ser muito curtos, porque o Sonego é quase um server bot. Não é um server bot, porque ele tem golpes de fundo, bons golpes e tal, vai pra rede, mas ele é ruim nos games de evolução e bom nos games de saque. É um jogo que tende a ser menos físico do que foi com o Rublev, que tinha troca, né, de 2, 3 bolas, 3, 4, 5, às vezes, né, até mais. Era um jogo que o João era pressionado nos games de saque, de certa forma também. Então, eu acho que até se for pro quarto, quinto set, pode ser que não seja tão físico assim. Mas eu só vejo o João perdendo esse jogo nessas duas condições. E também, às vezes, sucumbir ao favoritismo, mas eu não acho que isso seja um problema para o João. Ele tem se mostrado aí muito confortável com o favoritismo. Vamos torcer, né? Vamos torcer. O João já fez mais do que a parte dele no Australian Open. Obviamente, vai ter live no canal, estão todos convidados. Para quem não conhece, eu comento os jogos ao vivo, reajo ao jogo ao vivo enquanto o jogo está rolando, mesmo que eu não possa transmitir o jogo. Então estão todos convidados. Batemos o recorde
contra o Rublev, né? 100 mil pessoas assistiram a live, sendo que em determinado momento quase 6 mil pessoas estavam simultaneamente. Então, pessoal, espero vocês na live. Assim que sair o horário do jogo, a programação, eu coloco na aba Comunidades e também coloco na descrição do vídeo, mas vocês vão ficar sabendo o horário, né? Isso é fato. Também vai ter jogo da Bia na mesma rodada, hoje à noite, ou amanhã de madrugada, ou amanhã de manhã. Então, espero vocês na live da Bia, espero vocês na live do João, ou numa live que pode ser esticado nos dois. Um abraço a todos, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e assinem e ativem o sininho das notificações.